E aí galera, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu considero o básico sobre a fiação. A ideia é ajudar um pouco quem está começando, mas também vai ter bastante conteúdo para quem já sabe, que já aprendeu um pouco. Uma dúvida frequente é por que a gente usa água na pedra, né? Se você afiar a faca na pedra sem nenhuma água, você começa a tirar muito pó da pedra. E aí você gasta a pedra desnecessário. Então a água ela serve como um lubrificante e permite que você trabalhe sem uma perda de velocidade de corte e preservando a sua pedra. Em países lá do norte, é comum ter a pedra de óleo. Essa pedra de óleo, na verdade, ela é exatamente a mesma coisa dessa pedra de água, só que o cara usa óleo no lugar. Por que eles fazem isso? Na verdade, a maioria deles nem fazem mais isso, né? Eles costumam mais usar, hoje em dia, costumam até usar mais água. Mas para campo, no inverno, se eles usam água lá, a água congela, expande na pedra e quebra a pedra. Então, quem vai usar em país muito frio pedra no campo, eles precisam usar óleo. Aqui a gente não tem essa necessidade e o óleo ele vira um problema mais do que uma solução para a gente. Se você usar óleo para lubrificar a pedra, vai acumular o metal que você está tirando da faca na pedra e para limpar vai precisar tirar com óleo. Então você vai precisar de uma quantidade grande de óleo e faz muita lambança. Então, resumindo, aqui no Brasil não tem necessidade de óleo, vai usar, lubrifica com água. A pedra precisa ficar de molho 5 a 10 minutos para absorver a água. Tem que tomar cuidado para não deixar de molho por muito tempo. Algumas pedras japonesas, se você deixar de molho 24 horas, elas podem quebrar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, deixar só o tempo necessário. Essa daqui da King, não ouvi falar disso, mas ela perde a velocidade de corte se você deixar de molho por muito tempo. Quando você vai passar a faca, você pode passar com o fio a parte de trás nesse movimento, ou pode passar raspando na pedra. Ou pode fazer dos dois jeitos. Tanto faz. O importante é que você mantenha o ângulo em relação à pedra constante. Se você está afiando uma faca que está muito cega, você vai precisar de duas etapas. Uma do desbaste e depois o polimento. O que é o desbaste? No desbaste, você vai refazer o fio da faca. O fio está destruído e você tem que fazer aquele V novamente. Para você trabalhar com o desbaste, é melhor uma pedra de grit baixo do que uma pedra de grit muito alto. Por quê? Porque essas pedras muito polidas, elas não têm velocidade de corte. Isso daqui não remove muito material da pedra. Então, para essa fase, você começar com uma pedra baratinha, uma Carborundum, daquela 120, 320, ou uma Mundial 120, 240, vai fazer um trabalho de desbaste muito melhor do que uma 6000. Uma outra diferença de você escolher uma pedra mais bruta para o desbaste é que fica mais fácil de você perceber a rebarba. E eu vou explicar agora para vocês o que é essa rebarba, né? Quando você afia e chega no ápex, começa a acumular material do outro lado e forma essa rebarba que você tem como sentir com o dedo. Quando você fez essa rebarba em toda a extensão da lâmina, você vira a faca e afia até formar a rebarba do outro lado. E aí você sabe, você tem certeza, né, com isso, que você gerou um ápex e está afiado no ângulo correto dos dois lados. Terminou de gerar essa rebarba, você vai ter que remover essa rebarba, porque essa rebarba vai te atrapalhar na hora do corte, né? Para remover a rebarba, a técnica mais comum é você fazer passadas únicas. Em vez de você passar 10 vezes para cada lado, passa só de uma vez para cada lado. Para remover rebarba, um outro macete é você pegar e fazer passadas leves.
Se você passa forte, o que vai acontecer? A rebarba vai virar para o outro lado. Se você passa devagar, não devagar, passar com pouca força, com o mínimo de força necessário. E aí você vai estar fazendo atrito na rebarba. E aí você remove a rebarba. Um outro macete que me ensinaram foi passar a faca na madeira. Eu não testei, pelo menos nessas facas mais macias, não deu muito certo. Eu achei essa outra técnica de passar mais leve melhor. Uma outra coisa interessante é que o strop ele é macio, então ele não tem uma tendência de virar rebarba. Então você consegue remover com facilidade, você tem sensibilidade na hora que está passando. Então ele também pode te ajudar a remover. Nessa fase de desbaste a gente não costuma usar o strop não. Eu faço só na pedra mesmo. Aquilo ali é mais para finalização. A escolha da pedra nessa etapa, eu gosto algo entre 120 e 400. Sendo que 120 só se tiver uma faca muito destruída, aquela faca que tá com dente, tá com fratura, aí você quer remover muito material, aí você vai no lado grosso de uma carborundum e aí você vai remover o outro lado grosso, né? Aí você remove bastante material da faca. A faca estando melhor, aí você pode pegar e iniciar numa 300, uma 400. Tem gente que gosta até de iniciar o desbaste numa 1000. Eu acho que é um trabalho extra não necessário. Eu acho que é mais prático você começar numa pedra mais grossa e iniciar numa 1000 só se você estiver fazendo a parte de manutenção. Ou seja, se a faca já está com um fio mais ou menos, não está muito cega, aí você inicia esse desbaste, entre aspas, numa pedra 1000. Depois de escolher a pedra que você vai trabalhar, você tem que escolher qual vai ser o seu ângulo de afiação. Se você está trabalhando com uma faca que vai cortar por impacto, você precisa de um fio mais robusto. O que eu estou falando com isso? Facão e cutelo. Geralmente o ângulo usado é em torno de 25 graus. Para a faca de cozinha, aí tem duas escolas principais. A escola europeia prefere afiação a 15 graus. A japonesa prefere a 10 graus. E o que isso vai te dar de diferença? A faca japonesa, ela tem um corte, assim, desliza na comida, né? Fica um corte excelente. Mas é um fio mais frágil. Então, ele requer cuidados especiais que uma faca europeia não precisa, que é uma faca mais robusta. Essas facas japonesas, para aguentarem esse ângulo de afiação mais agressivo, elas usam um tipo de aço mais duro. Então, provavelmente, esses aços que a gente tem no mercado nacional não vão aguentar a afiação a 10 graus. Então, o que eu gosto de fazer aqui com o material que a gente tem? Você faz um desbaste inicial a 10 graus e depois dá uma arredondada no fio, passando ele a 15. E aí fica um fio mais robusto, do que não vai ter um corte tão apurado quanto se deixar só a 10 graus, mas é um fio que não vai rolar com tanta facilidade. E vai te dar um corte bem melhor do que se você deixar ele só a 15 graus. Por outro lado, se você vai usar essa faca para desossa, aí você vai precisar de um fio mais robusto mesmo. Então eu afiaria a 15 e sem essa técnica de microfio. Para você afiar a 25, você bota um ângulo um pouco menor do que 1/3 de 90 graus. Aqui você sabe que é 90, você coloca um pouco menos que 1/3, você tem uma afiação de facão cutelo. Para afiação de faca de cozinha, para deixar 15 graus, você deixa um pouco menos que um dedo. Querendo deixar 10, você baixa um pouquinho mais ainda. Na hora de afiar, o principal cuidado que você vai ter que ter é estabilizar esse ângulo. Manter ele sempre bem estável. E é uma coisa que quem está começando vai ter dificuldade.
mas vai ser essa a sua maior preocupação. Para isso você estabiliza o punho, trava o punho e preocupa essa mão só no ângulo. E a mão daqui você bota a pressão. Quanto mais próximo da pedra você colocar o dedo, menos força isso vai fazer para causar a alteração da angulação da faca. Então, estou colocando aqui perto ajuda. Não pode encostar o dedo na pedra, porque se o dedo ficar raspando na pedra, você não vai sentir nada, mas começa a remover pele e depois fere o dedo. E começa até a sangrar. Se você não tomar cuidado, você machuca o teu dedo aqui. Se você não der o azar ainda da faca raspar, né? Então você ainda pode cortar o dedo na faca. Então, deixa próximo, mas não toca. Pode fazer essa técnica de travar só o punho, mas você pode também, dependendo do movimento que você fizer, tentar travar o cotovelo e fazer o movimento só com o ombro. Isso também pode te ajudar. Se você fizer a afiação por seções, ou seja, só aqui, depois só a ponta, fica mais fácil de você afiar em 2 ângulos diferentes e gerar uma região aqui que te dá um corte regular dessa região de transição. Então eu gosto de fazer passadas que extrapolem a região uma da outra. E aí você tem tentando, claro, manter o mesmo ângulo sempre, né? Mas você ultrapassando uma para outra, essa zona de transição fica mais suave. Com facas maiores, tem gente que gosta de botar o ponto de pressão único fora da pedra e passar ponta a ponta. O risco de você fazer isso é o seguinte: se você angular a faca um pouquinho, você está trabalhando só aqui na quina. E aí você vai rolar a quina e você vai ter que voltar tudo. Então você vai perder o teu fio que você fez. Então, você tem que tomar na pedra esse cuidado das quinas. Se você pegar e angular um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, você perdeu o fio. Você tem que tomar cuidado para não passar das bordas. Você quer aproveitar a maior extensão da pedra, mas se você passa para cá, ó, você está rolando o fio também. Não só rolando o fio, como você pode pegar e arranhar a faca. Se passar para o outro lado, rola o fio também, você perde a afiação. Por causa desse risco, uma pedra um pouco maior te dá um conforto maior nessa parte de afiação. Quanto maior a faca, também mais difícil. Uma faca dessa daqui vai ser bem mais difícil de você passar dos limites do que uma faca grande. Para você sair dessa fase de desbaste, a faca já tem que sair cortando bem. Então, ela já está com o apex. Então, isso daqui já passa bem no teste de slice no papel. O que eu estou querendo dizer com slice? É passar a faca ao longo do papel. Um erro comum é sair dessa fase de desbaste para a fase de polimento com um fio que não esteja ideal. Se a faca não tiver feito um apex na fase de desbaste, não é no polimento que você vai corrigir isso. Para a fase de polimento, você vai ter 3 opções. Uma é uma pedra de alto grit, 3.000 para cima. O outro uma chaira lisa ou um strop com composto. Esse composto verde cromo, ele é muito bom para polimento, para um fio bem suave, aquele fio de navalha, né? O strop e a chaira, eles têm 2 vantagens principais. É que eles são bem mais baratos do que uma pedra. E outro é que eles são práticos, né? Então você não tem que molhar, guardar, secar a pedra. Ele tá aqui, tá pronto. A hora que você quiser, deu umas passadinhas, já deu uma melhorada no fio. Agora, para corte em vegetais, a pedra tem uma vantagem. Ela por ser mais bruta, exatamente por isso,
ela deixa alguns arranhões na faca e isso gera um efeito de microserra. E esse efeito de microserra, a faca acaba cortando melhor do que se ela tivesse finalizada em qualquer um desses outros dois, na Shaira ou no Strop. Para a fase de polimento, existem duas técnicas diferentes. Uma é você pegar e fazer a mesma coisa que você fez na parte de desbaste, mantém o mesmo ângulo e faz as passadas até você gerar uma rebarba de um lado, roda, gera a rebarba, remove a rebarba e faz as passadas finais. Você pode fazer isso, ou você pode só fazer algumas passadas de cada lado e já começa na parte de finalização. Você faz só passadas únicas. Eu gosto... O risco de você fazer isso é você não atingir o ápice, né? Porque você não tem certeza se você está no ápice, se você faz nessa técnica. O que eu gosto para simplificar? Como eu fiz a afiação, como eu fiz o desbaste a 10 graus e eu quero fazer um microfio, eu faço a etapa de microfio só na pedra. Então eu tenho certeza que eu estou passando a 6.000 no Apex, porque eu já estou angulado mais do que o que eu estava. Então aqui eu faço só algumas passadas a 15 graus e aí eu tenho um microfio. Se você quiser que o fio fique com o aspecto todo polido, você não pode usar essa técnica. Você pode fazer por praticidade. Passa a 10 graus também, fazendo passadas únicas. E aí você, depois de ter o aspecto de fio polido, e aí você pode fazer algumas passadas só. Que você também vai ter essa certeza de estar agindo no fio e de ter alcançado um Apex na pedra 6.000. Sobre o movimento de afiação, cada pessoa tem um jeito. Então tem gente que faz o movimento vertical. Se você fizer esse movimento numa pedra de finalização, você não está gerando microserra, porque você não... as ranhuras estão paralelas ao fio. Então, para você gerar a microserra e ter o efeito da pedra 6.000, você tem que fazer um movimento ao longo da pedra. Nessa fase de polimento, também tem que tomar cuidado para usar menos força, porque se você usar muita força, você pode amassar o fio e deixa o resultado mais bruto também, né? Quanto mais suave você passa, mais suave fica o padrão de riscamento na faca. Essa técnica de afiação que eu expliquei em 2 etapas, com desbaste e depois polimento, isso é para uma faca que está totalmente cega, está com dente. Se a faca já está afiada, mas não está com uma afiação ideal, aí você pode começar com um esquema diferente. Pode começar com uma pedra 1.000 ou mesmo com uma pedra de manutenção, com polimento, já numa 6.000, Strop ou na Shaira. As pessoas costumam usar muito a Shaira para isso, né? Isso que eu uso o principal dela. Você só dá um retoque e fazer a manutenção nela. E por hoje é isso. Quem gostou, se inscreve, dá um joinha. Falou!